reflexão, compartilhar esse estudo do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, e desde já agradeço a Deus pela união de nós todos aqui em um só pensamento, todos nós, irmãos encarnados e desencarnados, que possamos ser beneficiados pelas lições do Evangelho da noite. Mesmo a hora que a gente der aquela dormida, né? Apesar de que espírita não dorme, espírita se concentra, né? Então, quando a gente der aquela concentrada, que mesmo assim a gente seja beneficiado. E nós vamos continuar estudando esse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, e nós já passamos pela mensagem evangélica, pelo trecho do Evangelho, já passamos pelas explicações de Kardec, e agora a gente já está nas mensagens dos Espíritos, e esse trecho que vai servir de base para a gente hoje, é do Espírito Luiz, ditado em Bordeaux em 1861. Então, quer dizer que nós já estamos com algum tempo, né, para uma mensagem bastante atual, que vai mais uma vez, nos chamar a atenção da necessidade de estarmos atentos, de estarmos vigilantes à presença, à visita dos falsos profetas. E aí eu lembro que na semana passada, o nosso amigo João Atílio falou para a gente a respeito de se conhecer a árvore pelo fruto, como a principal recomendação nesse processo de nos precavermos em respeito aos falsos profetas, né? E o João trouxe lá que planta que ele trouxe? O pé de manga, né? E eu também trouxe a minha árvore. Não sei por que o pessoal deu risada, né? Me falaram que existe. Você não conhece essa, Dalmo? Não. Será que me enganaram? Eu acho que, pela cara de vocês, eu fui enganado, né? Sei lá, tem hora que a gente acredita nos outros e acaba sendo enganado, né? Quantas vezes a gente é enganado aí, nesse processo da existência? Por falar em ser enganado, né? Eu lembrei de um golpe. Alguém já viu falar de golpe do bilhete premiado? Alguém? Levanta a mão quem já ouviu falar de uma pessoa que caiu no golpe do bilhete premiado. Acho que quase todos nós já ouvimos, né? Porque é um negócio que não é novo. Do mesmo jeito que a gente, seguidamente e persistentemente, nós caímos nas enganações dos falsos profetas, a gente também insiste em cair nas artimanhas desses falsos profetas encarnados. E olha, alguém aqui vai dizer, você está desatualizado, esse negócio de golpe do bilhete premiado não existe mais, é muito antigo, ele começou a ser aplicado em 1940, segundo a Secretaria da Justiça de Santa Catarina, no site deles diz que ele começou a ser aplicado em 1940, e aí, eu encontrei nos jornais dessa semana, 1, 2, dessa semana. Quer dizer, ainda continua acontecendo, das pessoas se
serem enganadas por esses golpistas, né? E aí, as autoridades, aqueles que estudam esses golpes, nos falam que eles seguem, normalmente, um roteiro. Às vezes muda um pouquinho, né? Uma hora é o bilhete premiado, outra hora é o carro mais barato, outra hora é uma coisa, outra, mas o script é fixo. É uma pessoa desconhecida, mas que tem assim, uma aparência confiável, que tem uma conversa boa, né? Que se aproxima da gente, que oferece uma vantagem, uma recompensa, assim, do nada, sem precisar de esforço, de repente cai no nosso colo uma recompensa, né? Uma oferta ali. Aí, de repente, aparece um terceiro que quer ficar com o nosso prêmio. Sabe o prêmio que a gente ia ganhar, sem nem ter precisado fazer esforço? Aparece uma outra pessoa lá, fala assim, não, mas espera aí, se ele não quiser, eu quero. Deixa comigo aqui que eu te ajudo. Mas, aí a pessoa, o golpista, fala assim, não, essa pessoa que me deu atenção, é uma pessoa muito boa, caridosa, né? Dá aquela bajulada, aquela afagada no ego da gente. Nossa, ela é muito boazinha, tal. Não, eu faço questão que ela, né? Eu quero ajudar ela com essa parte do dinheiro premiado, do prêmio da loteria, né? Aí ele arruma até algumas provas de que é verdade o bilhete, de que o bilhete é verdadeiro. Liga para um amigo dele lá e fala que é o gerente do banco e confirma, né, que é o gerente da caixa, que o bilhete é verdadeiro. E aí, ele propõe assim, olha, só que eu estou apertado, eu preciso, vamos fazer uma troca aqui? Você me dá alguma coisa que é muito pouco perto do que eu estou te oferecendo, né? É uma coisinha de nada perto do que eu estou te oferecendo, então você me doa, você me adianta alguma coisa aqui? E depois de tudo isso, o resultado é decepção e sofrimento. Ah, Rossi, mas o que você veio fazer aqui? Ensinar a gente a dar golpe? Não, não é por isso. Mas a gente pode, de repente, fazer um paralelo dessas artimanhas com as estratégias dos nossos amigos falsos profetas. E não me entendam mal aqui, não é uma questão de culparmos a vítima. Não, a gente conhece pessoas extremamente boas, sérias, que foram enganadas, mas a intenção aqui é que a gente, bem racionalmente, possamos refletir no que leva a gente a sermos enganados e ludibriados. Quais as razões? Como que a gente cai nessas artimanhas, né, dos enganadores? O Emmanuel, através do Chico, nos dá uma pista. Ele diz: acautela-te ao atribuir aos falsos profetas os teus fracassos. Recorda que somos tentados segundo a espécie das nossas imperfeições. O golpista, ele sabe mexer com as nossas vaidades, sabe mexer com as nossas cobiças, sabe manipular os nossos
sentimentos. Lembre-se que você não desperta a fome do peixe com ouro. Você tem que levar ceva, isca lá para ele, né? E você não atrairá a atenção de um cavalo dando-lhe um prato de pérolas. Nós somos atraídos por aquilo que nos chama a atenção. Ele desperta principalmente a nossa ambição. Primeiramente, nós somos atentados, né, na nossa ambição. Mais uma vez, Emmanuel, o êxito dos falsos profetas em nossa vida surge na proporção de falsidade que ainda abrigamos em nosso espírito. É duro, mas é verdade. E não é uma crítica, é uma reflexão que possa nos ajudar a estarmos vigilantes. Quais os pontos, quais os nossos sentimentos que acabam abrindo a nossa guarda, que acaba abrindo a portinha para que o falso profeta, o mistificador, o enganador, possa nos induzir ao erro, possa nos enganar. E aí, vamos recapitular lá, né, a estratégia deles? Primeiro é um desconhecido. Eu nem sei quem que é direito, eu não sei direito o que ele faz, mas apareceu lá na televisão, no site, apareceu por aí, tem uma aparência boa, né, se veste bem, tem uma conversa boa, né, então eu já estou até acreditando. A gente não busca conhecer realmente aquelas pessoas que vêm nos trazer essas mensagens. Aliás, é muito comum a gente dizer que santo de casa não faz milagre. E nós preferimos acreditar naquelas pessoas lá distante, aquelas que nós não conhecemos os defeitos e as lutas do dia a dia. E preferimos dar crédito a essas pessoas que muitas vezes são simples manipuladores, né? São lobos em pele de cordeiro que trazem uma mensagem da boca para fora, mas intenções veladas, muito negativas. E no Evangelho de hoje diz assim: desconfiai das palavras melífluas. Que palavra é essa, né? Melíflua quer dizer doce, que te agrada. Sabe passar o melzinho na chupeta? Cuidado com essas pessoas que te afagam o ego, que despertam as suas vaidades, porque é complicado. Essas pessoas que oram nas praças públicas, e principalmente aqueles que se postam como donos da verdade, aqueles que sabem tudo, que sabem o caminho do céu, os atalhos, e tem intimidade. Eu consigo te mostrar o caminho da salvação. Como diz um amigo nosso, eu admiro muito quando a pessoa fala assim: nesse trecho do Evangelho, Jesus quis dizer isso. Gente, quem somos nós para afirmar, exatamente o que Jesus quis dizer? A gente estuda e cada vez vai entendendo um pouquinho, mas falar assim terminantemente, e nós nos colocamos nessa posição, de cego guiando o cego. Porque muitas vezes a gente sabe quais são
as consequências. E aí, o que vem na segunda fase aí da estratégia? O prêmio, ou a recompensa, né? Quando prometem pouco, pelo menos um terreninho no céu, a gente já leva, né? Já prometem a salvação, já prometem bem-estar material, posses, sucesso, grandes empregos, grandes conquistas, vem nos prometendo um monte de coisas. E nós nem paramos para examinar, mas será que eu fiz por merecer? Será que realmente, né? Porque às vezes a gente quer ganhar na loteria, muito, né? Quem aqui não quer ganhar na loteria? Quem quer? Quem joga? Ah, mas também sem jogar fica mais difícil, né, gente? Agora, vocês não querem nem jogar na loteria, quer ganhar? E a gente não examina, será que eu tenho méritos para isso? Será que realmente eu mereço essas recompensas? Mas nós sofremos da síndrome do Chapeuzinho Vermelho, né? A gente adora um atalho. Vem um lobo mau na nossa vida aí e fala assim, não, ó, vai por aqui, que é bem mais curto o caminho, não tem tanta dificuldade, e a gente vai logo acreditando, né? Nem conhece o lobo mau, mas vamos seguindo o caminho que ele nos indicou, e vamos seguindo. Nos esquecemos que, segundo o próprio Emmanuel nos diz, as conquistas são serviço de cada um. As conquistas são angariadas do esforço de subir cada degrau e do esforço de cada um de nós. Deus não tem prerrogativas nem exceções. Toda conquista, toda glória tem um preço. O preço do nosso esforço. Mas às vezes nós preferimos nos deixar enganar, que vamos conquistar as recompensas sem esforço. Único lugar, dizem, que a recompensa vem antes do serviço, é no dicionário. Porque o contrário, não. Aí depois, na estratégia dos enganadores, vem o terceiro que vai ficar com a nossa recompensa. Nossa, você não vai ter essa recompensa, mas fulano vai. Ele está trabalhando o quê? A nossa inveja, o nosso ciúme, ele mexe com um sentimento que nós todos temos ainda, de concorrência, de não querer ficar por baixo, e aí a hora que, eu até não queria comprar o bilhete premiado, mas a hora que falou que vai dar para o outro, agora eu quero muito, agora é a coisa que eu mais quero na vida, é esse bilhete, porque já pensou em entregar para o outro, e ele ganhar no meu lugar? Está onde? Aqui. Está dentro de nós o sentimento com que ele mexe. E mais uma vez a gente não se examina, a gente não se preocupa, a gente não vigia e vai se deixando levar. Não é assim? A grama do vizinho está sempre mais verdinha, e a gente só falta secar, né, a grama do vizinho com o olho. O Emmanuel nos diz, guardemos
Cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. E esses falsos profetas estimulam exatamente isso, a sermos visitados por esses nossos habitantes interiores. E depois, qual que é o próximo passo? Agora nós vamos dar provas, né? Aquelas provas inventadas. Quantas vezes nós não vemos por aí falsos profetas dizendo que fazem verdadeiros milagres, que fazem prodígios, e nós nos vemos assim, tentados, né? Maravilhados, porque você já pensou, se a gente descobrir um jeito de dar uma voltinha na lei de Deus, você já pensou se a gente arrumar um jeitinho de conseguir as coisas num toque de mágica? E eles nos dizem que fazem prodígios, e a gente não examina, e nos esquecemos de Mateus 24, que diz: levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos, para enganarem até mesmo os escolhidos. Nos esquecemos que não é pelos sinais, não é pelos prodígios, não é pelos truquezinhos de mágicas que se reconhecem os verdadeiros profetas. E nós temos nos preocupado a reconhecê-los realmente, a aprender a reconhecer os verdadeiros profetas, ou temos nos deixado iludir pelos truques dos falsos? Nos lembremos que Deus nos envia para propagar a sua doutrina, os brandos e humildes de coração. Eles são essencialmente modestos e humildes. Não são pessoas que vêm para dar show. Na mensagem de hoje mesmo, diz que de vez em quando aparecem algumas pessoas nas comunidades e são julgados até mesmo, parece até que são andarilhos, né? Que são pessoas, como a Heleninha comentou, pessoas sem eira nem beira, e que a gente tem não quer dar atenção, porque não são aquelas pessoas bem vestidas, com uma aparência de rico, que a gente gosta de dar atenção. E nem queremos, né? Olha, eu vou lá na igreja escutar, eu vou lá no centro escutar, mas olha, só por educação, só para não ser chato, e eu vou lá escutar. E eles nos propõem uma troca vantajosa para a gente, né? Olha, você faz isso aqui e você recebe. Você faz uma doação e recebe um terreno no céu. Você, né? Normalmente muito vantajosa, pouco esforço e muita recompensa. E isso mexe com as nossas imperfeições ainda. Essas promessas mexem com as nossas imperfeições. Não queremos saber de onde que vem, como que vai ser, se realmente aquela pessoa é capaz de nos proporcionar aquelas recompensas que ele nos promete. O importante é que a gente está diante de uma possibilidade de ter
algo muito grande com pouco esforço. E aí você já pensou, que melhor? Porque eu vou lá no centro, o pessoal me fala que eu tenho que reencarnar umas 15 vezes para andar um tanto assim, ó. Para ser um pouquinho mais feliz, eu tenho que reencarnar umas 15 vezes, que eu tenho que abrir mão do orgulho, que eu tenho que perdoar o pessoal que pisa no meu calo, que eu tenho que aprender a amar o meu inimigo. Ô, gente, é muito esforço. Será que não tem aí um jeitinho mais fácil? É só alguém apontar que a gente sai correndo. Ah, eu vou por esse caminho aqui que é mais fácil, né? Eu não quero saber de onde que vem. Nos esquecemos de ver o quanto estão mexendo com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. E nesse trecho do Evangelho diz: em tudo que revele um átomo de orgulho, fuja como quem foge de uma doença. Em tudo que te estimule, tudo aquilo que revele um átomo de orgulho, fuja como quem foge de uma doença. Porque se nos deixarmos iludir, se nos deixarmos seduzir pelas promessas e os artifícios desses falsos profetas, nós vamos colher ali na frente decepção e sofrimento. E aí, não adianta a gente ficar, olha, mas a culpa é dele, aquele safado, aquele golpista, a culpa é dele. Temos uma parte nessa culpa. Não é acusando, não é para a gente ficar para baixo, mas é para a gente se conhecer e desenvolver capacidade de reconhecer essas ocorrências nas nossas vidas. É necessário que nós aprendamos a realmente buscar e reconhecer os verdadeiros profetas, e não nos deixarmos enganar pelos falsos profetas, que antes de tudo habitam dentro de nós, porque é aqui dentro de nós que os falsos profetas externos encontram eco, encontram sintonia, acolhida. Kardec, no Livro dos Espíritos, nos diz, na pergunta 624, qual o caráter do verdadeiro profeta? E os Espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível que Deus sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. É necessário que não nos prendamos só nas palavras, que não nos prendamos só nas promessas, mas que reconheçamos realmente aqueles que compartilham conosco esse esforço de aprendizado. Que não sejam eles santos, porque nenhum de nós que coabita aqui é santo, mas que aprendamos a reconhecer o verdadeiro esforço daquele que por vezes cai, mas demonstra uma autêntica vontade de aprender e de progredir. O Raul Teixeira nos diz que os falsos profetas existem aqui nesse mundo de encarnados, como existem os desencarnados. Eles estão por aí, em todas as instâncias, em todas as partes.
necessário que a gente vigie e saiba identificar as ideias tortas, né, que eles nos trazem, as promessas vazias, as coisas sem fundamento. E aí, trazendo para o nosso dia a dia um pouco mais, nós que vivemos numa época em que essas coisinhas aqui ocupam cada vez mais o nosso tempo, as nossas mentes e as nossas vidas. Aqui temos dado eco, temos deixado que os falsos profetas transmitam as suas mensagens e nos joguem a isca, né, em relação às nossas imperfeições, dia a dia, porque hoje nós não necessitamos mais ir na igreja para ouvir o falso profeta. Eu não preciso mais passar na esquina onde tem alguém pregando para ouvir o falso profeta. Eu não preciso ir lá na porta da Caixa Federal para encontrar um golpista. Eu ando com eles no bolso. E o tempo todo somos bombardeados por essas propostas, através das redes sociais. É o tempo todo. Aí, tem de tudo na internet, mas a gente gosta de seguir aquelas coisas, né? Aí vem lá, fulano não sei o que, influencer, foi almoçar num restaurante de 3.000 reais. E aí dá-lhe curtida não, né? Eu estou ficando velho, é like, né? Dá-lhe like, né? Pá, bomba, como que fala? Viraliza, né? Tem 1 milhão de visualizações o almoço de 3.000 reais. Por que será? Porque 1 milhão de pessoas cobiçavam ir almoçar o tal almoço de 3.000 reais. Aí, né, dá-lhe like. Aí a influencer não sei o quê, porque influencer deve ser um nome novo para obsessor. Né? Eu acho que é só atualizar, o obsessor trocou de nome só. É influenciador. Então, aí, fulano fez 30 sessões de botox, 2 plásticas, né? Puxou daqui, espichou de lá, e aí dá-lhe like lá, né? Dá-lhe curtida, e mais 3 milhões de seguidores, e aí foi viajar para Paris, e aí dá-lhe mais seguidor ali, e comprou um carrão de 1 milhão de reais, e vai o povo seguir. Por quê? Por que dá tanta gente atrás? Nós acabamos de falar, porque mexe com o que nós queremos, nos proporciona os sentimentos que a gente ainda anima aqui dentro. Desculpa, é para nós, essa conversa é para nós todos, para mim inclusive. Nós temos que prestar atenção, porque está mexendo com a gente. Mas, se alguém vier falar do prato vazio, de alguém que está precisando de ajuda, não tem like, não tem curtida, não tem seguidor. De repente o coitado aqui está sem comida porque gastou o dinheiro todo jogando aquele joguinho do celular, né? E aí não tem. Só nessa rede aqui, os 10 maiores
influencers da internet. São 3 jogadores de futebol, uns cantores, algumas pessoas lá. Ninguém que reconheçamos como alguém que pratica caridade, que leva uma mensagem boa, que tem uma obra de caridade. Predomina carrão, plástica e as coisas que a gente falou ali. E aí, será que onde, por que os falsos profetas continuam encontrando eco? Por que os falsos profetas continuam nos arrastando ao erro? Porque nós temos deixado de vigiar. O Emmanuel nos diz: os falsos profetas vivem nos recessos do nosso próprio ser. Surgem cada dia na forma de intriga, maledicência, leviandade. E nós, que desejamos ser seguidores do Cristo, tê-lo por modelo e guia, se aceitamos Jesus como nosso roteiro, devemos aprender a ouvir os seus ensinamentos e colocar nas nossas vidas, colocarmos dentro de nós, para praticarmos as suas lições. Não é nos deixando enganar pelos falsos profetas, mas buscando conhecer as verdadeiras lições do Cristo, estudando, nos esforçando a cada dia para conhecermos as lições do Cristo. Conhece-se a árvore pelo fruto. Os que se dizem investidos do poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isso é, possuem o mais alto grau das virtudes cristãs. Não é fazer mágica, não é chamar atenção, é aprendermos a reconhecer as verdadeiras virtudes cristãs, da caridade, do amor, da indulgência, da bondade, e que concilia os corações em apoio às palavras, apresentam atos. Então, o nosso esforço maior deve ser aquele de aprender a reconhecer o fruto doce, o fruto verdadeiro do Evangelho, que é a caridade e o amor. E não nos deixemos mais nos enganar pelos falsos profetas. Graças a Deus, acabou. Vocês. Que a gente possa realmente levar um pouco nos nossos corações dessa nossa conversa de hoje e sermos mais vigilantes no nosso dia a dia. Obrigado pela paciência e que a gente possa ter outras oportunidades de conversar. Vamos